Pasta 10. 10. Leve sua filha para um dia no trabalho, acaba muito mal. Sede. Ao se aproximarem do pier, Carter e Walt acenaram para nós da proa do Rainha Egípcia. Ao lado deles, o capitão, lâmina suja de sangue, estava deslumbrante em seu uniforme de piloto de balsa, exceto pelo fato de que sua cabeça era um machado duplo com nódoas de sangue. Aquilo é um demônio, Zia falou nervosa. Sim, concordei. É seguro? Ergui uma sobrancelha e olhei para ela. É claro que não, ela resmungou. Estou viajando com os Kane. A tripulação de globos brilhantes voava pelo barco, puxando cordas e baixando a rampa de embarque. Carter parecia cansado. Ele vestia calça jeans e uma camisa amarrotada com respingos de molho barbecue. Os cabelos estavam molhados e amassados de um lado da cabeça, como se ele tivesse dormido no chuveiro. Walt estava muito melhor. Bem, na verdade não havia nem comparação. Ele usava sua camiseta sem manga e short e conseguiu sorrir para mim, embora sua postura mostrasse claramente que ele sentia dor. O amuleto Shen em meu pescoço ficou mais quente, ou talvez fosse apenas a temperatura de meu corpo aumentando. Zia e eu subimos pela rampa. Lâmina suja de sangue se curvou, o que era bem enervante, já que sua cabeça podia cortar uma melancia ao meio. Bem-vinda a bordo, Lady Kane. A voz dele era uma vibração metálica emitida pela lâmina frontal. À sua disposição. Muito agradecida, respondi. Carter, eu posso falar com você? Eu o puxei pela orelha para uma área acima do convés. Ai! Ele reclamou enquanto eu o arrastava. Acho que fazer isso na frente de Zia não era legal, mas pensei que seria uma boa dar umas dicas de como lidar com meu irmão. Walt e Zia nos seguiram até a sala de jantar do navio. Como sempre, a mesa de mogno estava coberta de bandejas com comida recém-preparada. O lustre iluminava painéis coloridos de deuses egípcios, colunas douradas e o teto ricamente entalhado. Soltei a orelha de Carter e rosnei. Você perdeu o juízo? Ai! Ele gritou de novo. Ei, qual é o seu problema? Meu problema? Falei baixando a voz. É que você invocou esse barco de novo, apesar de Bastet ter nos avisado que o capitão demônio cortaria nossa garganta na primeira oportunidade. Ele está sob um feitiço de aprisionamento, Carter argumentou. Na última vez ele estava bem. Na última vez Bastet estava conosco, lembrei. E se você acha que eu confio em um demônio chamado Lâmina Suja de Sangue, mais do que... Pessoal, Walt interrompeu. Lâmina Suja de Sangue entrou na sala, abaixando a cabeça de machado para passar pela porta. Lord e Lady Kane, a viagem será rápida agora. Chegaremos ao salão do julgamento em aproximadamente 20 minutos. Obrigado, LSS, Carter respondeu esfregando a orelha. Daqui a pouco nos juntamos a você no deck, tá? Muito bem, o demônio disse. Quais são suas ordens para quando chegarmos? Fiquei tensa, torcendo para que Carter tivesse pensado nisso antes. Bastet nos prevenira que demônios precisavam de instruções muito claras para continuarem sob controle. Você vai esperar por nós enquanto visitamos o salão do julgamento, Carter anunciou. Quando voltarmos, você nos levará aonde quisermos ir. Como desejar. O tom de Lâmina Suja de Sangue tinha um traço de desapontamento. Ou seria imaginação minha? Depois que ele saiu, Zia franziu o senho. Carter, neste caso concordo com Sede. Como pode confiar naquela criatura? Onde conseguiu este navio? Pertencia a nossos pais, Carter contou. Ele e eu nos entreolhamos e chegamos a um acordo tácito de que essa informação era suficiente.
Nossos pais haviam usado esse barco para subir o Tâmisa até a agulha de Cleópatra, na noite em que nossa mãe morreu, libertando Bastet do abismo. Depois, nosso pai havia ficado ali nesse mesmo refeitório, chorando, acompanhado apenas pela deusa Gata e pelo capitão demônio. Lâmina suja de sangue nos aceitara como seus novos senhores. Havia seguido nossas ordens antes, mas isso não era muito tranquilizante. Eu não confiava nele. Não gostava de estar naquele navio. Por outro lado, precisávamos chegar ao salão do julgamento. Eu estava com fome e sede e achei que poderia suportar uma viagem de 20 minutos se ela significasse um ribena gelado e um prato de frango assado com pão. Nós 4 nos sentamos à mesa. Contamos nossas histórias enquanto comíamos. No geral, aquele talvez fosse o encontro duplo mais desconfortável de todos os tempos. Não nos faltavam emergências tenebrosas para servir de assunto, mas a tensão no ar era pesada como a poluição no Cairo. Carter não via Zia pessoalmente havia meses. Dava para ver que ele se esforçava para não encará-la. Zia estava claramente pouco à vontade sentada tão perto dele. Ela ficava se afastando, o que sem dúvida o magoava. Talvez ela estivesse apenas com receio de sofrer mais um episódio de arremesso de bolas de fogo. Quanto a mim, eu estava radiante por me sentar ao lado de Walt, mas ao mesmo tempo desesperadamente preocupada com ele. Não conseguia esquecer a visão dele envolto em ataduras reluzentes e me perguntava o que Anubis queria me dizer sobre a situação dele. Walt tentava esconder, mas era evidente que sentia muita dor. Suas mãos tremiam quando ele pegou o sanduíche de pasta de amendoim. Carter me falou da evacuação iminente da casa do Brooklyn, que Bastet estava dirigindo. Meu coração quase se partiu quando pensei na pequena Shelby, no maravilhoso e bobo Félix, na tímida Cleo e em todos os outros que iam defender o primeiro nomo de um ataque impossível. Mas sabia que Carter tinha razão. Não tínhamos alternativa. Carter ficava hesitando como se esperasse Walt participar com informações. Walt permanecia em silêncio. Estava claro que ele escondia algo. De um jeito ou de outro, eu teria que conversar a sós com Walt e arrancar todos os detalhes dele. Em troca, contei a Carter sobre nossa visita à casa do descanso. Expus minhas suspeitas de que Amós talvez estivesse invocando Sete para ter mais poder. Zia não me desmentiu e a notícia não foi bem recebida por meu irmão. Após vários minutos praguejando e andando pela sala de jantar, ele finalmente se acalmou o suficiente para dizer: Não podemos deixar isso acontecer. Ele será destruído. Eu sei, respondi. Mas o melhor que podemos fazer para ajudá-lo é seguir em frente. Não mencionei o apagão de Zia na casa de repouso. Nas condições de Carter naquele momento, achei que isso poderia ser demais. Mas contei o que Tawaret havia falado sobre a possível localização da sombra de Bes. As ruínas de Sais, ele franziu o senho. Acho que nosso pai mencionou esse lugar. Ele disse que não restava muita coisa lá. Mas mesmo que a gente consiga encontrar a sombra, não temos tempo. Precisamos deter Apophis. Fiz uma promessa, insisti. Além do mais, precisamos de Bes. Pense nisso como um teste. Salvar a sombra dele vai ser uma chance de praticar esse tipo de magia antes de usarmos contra Apophis. Ao contrário, é claro. Talvez até nos forneça um meio de reviver Ra. Mas ela tem razão, Walt interrompeu. Não sei quem ficou mais surpreso, Carter ou eu. Mesmo que tenhamos a ajuda de Setne, Walt continuou. Prender uma sombra em uma estátua vai ser difícil. Eu me sentiria melhor se pudéssemos experimentar com um alvo amigável primeiro. Eu poderia mostrar a vocês como fazer enquanto ainda tenho tempo. Walt, por favor, não fale assim, pedi. Quando vocês enfrentarem Apophis, ele continuou, só vão ter uma chance de acertar o feitiço. É melhor treinar antes. É melhor treinar antes. Quando vocês enfrentarem Apophis,
Ele disse isso de um jeito muito calmo, mas o significado era claro. Ele não estaria com a gente na hora. Carter cutucou o pedaço mordido de pizza em seu prato. Eu só não vejo como vai dar tempo de fazer tudo. Eu sei que essa é uma missão pessoal para você, Sed, mas... Ela precisa, Zee interferiu com delicadeza. Carter, você uma vez saiu para uma missão pessoal no meio de uma crise, não foi? E deu certo. Ela pôs a mão na dele. Às vezes é preciso seguir o coração. Carter parecia estar tentando engolir uma bola de golfe. Antes que ele pudesse dizer algo, o apito do navio soou. No canto da sala, um alto-falante chiou com a voz de lâmina suja de sangue. Lords e ladies, chegamos ao salão do julgamento. O Templo Negro era exatamente como eu lembrava. Subimos a escada do pier e passamos entre fileiras de colunas de obsidiana que se estendiam para a escuridão. Imagens sinistras da vida no mundo inferior cintilavam no chão e em frisos, contornando as colunas, desenhos pretos sobre pedra preta. Apesar das tochas de junco acesas a cada poucos metros, o ar estava tão enevoado de cinza vulcânica que eu não conseguia enxergar muito longe à nossa frente. Enquanto avançávamos pelo templo, vozes sussurravam à nossa volta. Pelo canto do olho vi grupos de espíritos pairando pelo pavilhão. Silhuetas fantasmagóricas camufladas na fumaça. Algumas se moviam sem rumo, chorando baixinho ou rasgando as roupas, desesperadas. Outras carregavam montes de rolos de papiros. Esses fantasmas pareciam mais sólidos e determinados, como se esperassem algo. Requerentes, disse Walt. Trouxeram os documentos de seus casos, pretendendo uma audiência com Osíris. Ele ficou muito tempo afastado. Deve haver uma verdadeira montanha de casos atrasados. Os passos de Walt pareciam mais leves. Seus olhos estavam mais alertas, o corpo menos contraído de dor. Ele estava tão perto da morte que eu temia que essa viagem ao mundo inferior fosse difícil para ele, mas Walt parecia mais à vontade que todos nós. Como você sabe? Perguntei. Walt hesitou. Eu não tenho certeza. Só parece correto. E os fantasmas sem papiros? Refugiados, ele disse. Eles esperam que este lugar os proteja. Não perguntei do quê. Lembrei-me do fantasma no baile da escola que havia sido envolto por tentáculos pretos e puxado para dentro do chão. Pensei na visão que Carter descrevera. Nossa mãe encolhida debaixo de um penhasco em algum lugar do Duat, resistindo à força negra distante. Precisamos nos apressar. Comecei a andar, mas Zia segurou meu braço. Lá, ela disse. Veja. A fumaça dissipou. 20 metros à frente havia um par gigantesco de portas de obsidiana. Na frente delas, um animal do tamanho de um galgo estava sentado sobre as patas traseiras. Um chacal gigante com pelo negro pesado, orelhas pontudas e peludas e uma cabeça que parecia uma mistura de raposa e lobo. Os olhos da cor da lua brilhavam na escuridão. Ele rosnou para nós, mas não me intimidei. Talvez eu seja suspeita para falar, mas acho chacais fofos e bonitinhos, mesmo que tenham sido famosos por cavarem túmulos no Egito Antigo. É só Anubis, falei esperançosa. Foi aqui que nos encontramos na última vez. Aquele não é Anubis, Walt avisou. Claro que é, respondi. Veja. Sede, não. Carter disse, mas caminhei até o guardião. Oi, Anubis, falei. Sou eu, Sede. O chacal peludo e fofinho mostrou as presas. Sua boca começou a espumar. Os adoráveis olhos amarelos enviaram uma mensagem inconfundível. Mais um passo e arranco sua cabeça com uma mordida. Eu parei. Certo, não é Anubis. A menos que ele esteja de muito mau humor.
Foi aqui que o encontramos antes, Carter disse. Por que ele não está aqui? É um de seus servos, Walt chutou. Anubis deve estar em outro lugar. Mais uma vez ele soava terrivelmente confiante e sentiu uma pontada estranha de ciúme. Walt e Anubis pareciam ter passado mais tempo conversando um com o outro do que comigo. De repente, Walt era especialista em tudo relacionado à morte. Enquanto isso, eu sequer podia chegar perto de Anubis sem provocar a ira de seu supervisor, Shu, o deus do ar quente. Isso não era justo. Zia aproximou-se de mim empunhando seu cajado. Então, e agora? Temos que derrotá-lo para passar? Imaginei-a arremessando algumas de suas bolas de fogo destruidoras de margaridas. Era tudo de que precisávamos, um chacal gritando e correndo em chamas pelo quintal de meu pai. Não, Walt falou, dando um passo à frente. Ele é só um guardião da entrada. Precisa saber por que estamos aqui. Walt, Carter protestou. Se você estiver errado... Walt levantou as mãos e aproximou-se lentamente do chacal. Sou Walt Stone, ele disse. Estes são Carter e Sadie Kane. E esta é Zia. Rashid, Zia acrescentou. Temos assuntos a tratar no salão do julgamento, Walt continuou. O chacal rosnou, mas pareceu mais inquisitivo, menos hostil, do tipo arrancador de cabeças. Vamos testemunhar. Temos informação relevante para o julgamento de Setne. Walt, Carter cochichou. Desde quando você é advogado? Eu o mandei calar a boca. O plano de Walt parecia estar dando certo. O chacal inclinou a cabeça como se ouvisse, depois se levantou e caminhou para a escuridão. As portas duplas de obsidiana se abriram sem fazer barulho. Bom trabalho, Walt, falei. Como você sabia... Ele olhou para mim e meu coração deu um pulo. Só por um momento achei que ele parecia... Não. Obviamente minhas emoções confusas estavam mexendo com a minha cabeça. Como você sabia o que dizer? Walt deu de ombros. Arrisquei. Com a mesma rapidez com que se abriram, as portas começaram a se fechar. Depressa, Carter avisou. Corremos para o Tribunal dos Mortos. No início do semestre de outono, minha primeira experiência em uma escola nos Estados Unidos, nosso professor havia pedido para escrevermos os contatos de nossos pais e em que eles trabalhavam, caso pudessem ajudar no dia da carreira. Eu nunca tinha ouvido falar em dia da carreira. Depois que entendi o que era, não consegui parar de rir. Seu pai poderia vir falar sobre o trabalho dele? Imaginei a diretora perguntando. Talvez, senhora Laird, eu responderia. Mas ele está morto, sabe? Bem, não completamente morto. Meu pai está mais para Deus ressuscitado. Ele julga espíritos mortais e alimenta seu monstrinho de estimação com o coração dos impuros. E a pele dele é azul. Eu tenho certeza de que causaria uma ótima impressão no dia da carreira para todos os alunos que sonham se tornar divindades do Egito Antigo quando crescerem. O salão do julgamento havia mudado desde minha visita anterior. A sala costumava refletir os pensamentos de Osíris, então normalmente parecia uma réplica fantasmagórica de nosso antigo apartamento em Los Angeles, na época mais feliz em que morávamos juntos. Agora, talvez porque meu pai estivesse trabalhando, a decoração era toda egípcia. O salão circular estava cercado de pilares de pedra entalhados com desenhos de flores de lótus. Braseiros de fogo mágico pintavam as paredes com luzes verdes e azuis. No centro da sala ficava a balança da justiça, 2 pratos dourados grandes pendurados em um T de ferro. Ajoelhado diante da balança, havia o fantasma de um homem usando terno risca de giz, nervoso, recitando o conteúdo de um pergaminho. Eu entendi o motivo do nervosismo. De cada lado dele havia um demônio réptil enorme com pele verde, cabeça de naja e uma alabarda ameaçadora posicionada acima da cabeça do fantasma.
Meu pai estava sentado no fundo da sala em um tablado dourado, com um assistente egípcio de pele azul a seu lado. Ver meu pai no doate era sempre desorientador, porque ele parecia ser duas pessoas ao mesmo tempo. Por um lado, tinha a mesma aparência de quando era vivo. Um homem bonito e musculoso, com pele cor de chocolate, cabeça calva e cavanhaque bem aparado. Ele vestia um elegante terno de seda e casaco escuro de viagem, como um empresário prestes a embarcar em seu jatinho particular. Em um nível mais profundo da realidade, porém, ele parecia Osíris, deus dos mortos. Vestia-se como um faraó, com sandálias, saiote de linho bordado e fileiras de colares de ouro e pedra coral sobre o peito nu. A pele era da cor do céu de verão. Em seu colo havia um gancho e um mangual, os símbolos do faraó. Por mais estranho que fosse ver meu pai de pele azul e saiote, eu estava tão feliz de estar perto dele de novo que me esqueci do ato judicial. Pai! Corri para ele. Carter disse que eu fui insensata, mas meu pai era o rei da corte, não era? Por que eu não poderia ir até ele para dizer um oi? Eu estava na metade do caminho quando os demônios serpente cruzaram as alabardas e bloquearam meu caminho. Está tudo bem, meu pai disse, parecendo um pouco assustado. Deixem ela passar. Corri para os braços dele, derrubando de seu colo o gancho e o mangual. Ele me abraçou com afeto, abrindo um sorriso carinhoso. Por um momento me senti de novo uma garotinha protegida nos braços dele. Depois ele abriu os braços e me segurou, e pude ver o quanto estava cansado. Tinha olheiras, o rosto estava encovado. Até a poderosa aura azul de Osíris, que normalmente o cercava como uma coroa solar, tremulava ligeiramente. Cede, meu amor, meu pai falou com voz fraca. Por que está aqui? Estou trabalhando. Tentei não me sentir magoada. Mas, pai, é importante. Carter, Walt e Zia se aproximaram do tablado. Meu pai ficou com a expressão séria. Entendo, ele disse. Antes, deixem-me terminar esse julgamento. Crianças, esperem aqui à minha direita. E, por favor, não me interrompam. O assistente de meu pai bateu o pé. Meu senhor, isto é totalmente irregular. Ele era um sujeito de aparência esquisita. Um egípcio idoso e azul segurando nos braços um papiro imenso. Sólido demais para ser um fantasma, azul demais para ser humano, ele era quase tão decrépito quanto Ra, vestido apenas com uma tanga, sandálias e uma peruca mal ajustada. Imagino que aquela chapa preta e lustrosa de cabelo falso devia parecer viril no Egito Antigo, mas com o delineador Kohl e o blush no rosto, o velhinho parecia uma imitação grotesca da Cleópatra. O rolo que ele segurava era simplesmente enorme. Anos antes eu havia ido a uma sinagoga com minha amiga Liz, e a Torá que ficava lá era minúscula comparada àquilo. Está tudo bem, perturbador, meu pai falou. Podemos continuar agora. Mas, meu senhor... O velho, seu nome era mesmo Perturbador, ficou tão agitado que perdeu o controle do papiro. A parte inferior caiu e desenrolou, descendo pelos degraus como um tapete. Ah, irmão. Perturbador se esforçou para enrolar o documento. Meu pai reprimiu um sorriso. Ele olhou de novo para o fantasma de terno risca de giz que ainda estava ajoelhado diante da balança. Minhas desculpas, Robert Windham. Pode concluir seu testemunho. O fantasma se curvou e gaguejou. Sim, Lord Osíris. Ele se virou para suas anotações e começou a enumerar uma lista de crimes que não tinha cometido. Assassinato, roubo, venda fraudulenta de gado. Olhei para Walt e cochichei. Ele é um cara moderno, não é? O que está fazendo no tribunal de Osíris? Fiquei meio perturbada ao ver que mais uma vez Walt tinha uma resposta.
A pós-vida parece diferente para cada alma, ele disse, dependendo da crença. Para esse cara, o Egito deve ter causado uma impressão forte. Talvez ele tenha lido histórias quando era jovem. E se alguém não acreditar em nenhuma pós-vida? Perguntei. Walt me olhou com tristeza. Então, é aquilo que acontece com eles. Do outro lado do tablado, o deus azul perturbador chiou para fazermos silêncio. Por que será que, quando os adultos tentam silenciar crianças, sempre fazem mais barulho do que o barulho que pretendem calar? O fantasma de Robert Windham parecia estar concluindo seu relato. Não dei falso testemunho sobre meus vizinhos. Desculpe, eu não consigo ler esta última linha. Peixe! Perturbador gritou irritado. Você roubou peixe dos lagos sagrados? Eu morava no Kansas, o fantasma respondeu. Então, não. Meu pai levantou-se do trono. Muito bem. Que o coração dele seja pesado. Um dos demônios serpente exibiu um embrulho de tecido do tamanho do punho de uma criança. A meu lado, Carter inspirou de repente. O coração dele está ali dentro? Shhh! Perturbador chiou tão alto que sua peruca quase caiu. Tragam o destruidor de almas. Do outro lado do salão, uma portinhola se abriu. Amit entrou correndo com grande entusiasmo. O coitadinho não tinha muita coordenação. Seu peito de leão em miniatura e as patas dianteiras eram esguios e ágeis, mas a parte posterior era um traseiro rechonchudo e bem menos ágil de hipopótamo. Ele escorregou de lado várias vezes, batendo nos pilares e derrubando braseiros. Cada vez que se acidentava, sacudia a juba de leão e o focinho de crocodilo e latia feliz. Carter está me censurando, como sempre. Ele diz que Amit é fêmea. Admito que não posso provar se ele está certo ou errado, mas sempre pensei em Amit como um monstro menino. Ele é muito agitado para ser fêmea, e o jeito como ele marca território... Enfim, deixa pra lá. Aí está meu bebê! Gritei totalmente emocionada. Meu fofinho! Amit correu para mim e saltou nos meus braços, me acariciando com o focinho áspero. Meu senhor Osíris! Perturbador perdeu a parte de baixo do papiro de novo, que se desenrolou em torno das pernas dele. Isso é um ultraje! Cede, meu pai falou com firmeza. Por favor, não se refira ao devorador de almas como fofinho. Desculpe, murmurei e soltei Amit. Um dos demônios serpente pôs o coração de Robert Windham na balança da justiça. Eu havia visto muitas imagens de Anubis fazendo seu trabalho e quis que ele estivesse ali agora. Teria sido muito mais interessante olhar para Anubis que para um demônio serpente. No outro prato da balança surgiu a pena da verdade. Nem me pergunte sobre a pena da verdade. A balança se equilibrou. Os pratos pararam mais ou menos na mesma altura. O fantasma de terno soluçou aliviado. Amit ganiu desapontado. Impressionante, meu pai falou. Robert Windham, você foi decretado suficientemente virtuoso, apesar de ter sido banqueiro de investimentos. Doações para a Cruz Vermelha, o fantasma gritou. Sim, bem, meu pai falou em um tom seco. Você pode seguir para a pós-vida. Uma porta se abriu à esquerda do tablado. Os demônios serpente fizeram Robert Windham se levantar. Obrigado! Ele berrou enquanto era levado para fora do salão pelos demônios. E se precisar de consultoria financeira, Lord Osíris, ainda acredito na viabilidade a longo prazo do mercado. A porta se fechou atrás dele. Perturbador fungou indignado. Homem horrível! Meu pai deu de ombros. Uma alma moderna que admirava os métodos antigos do Egito. Ele não devia ser tão mau. Meu pai olhou para nós. Crianças, esse é Perturbador, um de meus conselheiros e deuses do julgamento. Como? Fingi não ter ouvido.
Você disse que ele é perturbado? Perturbador é meu nome, o deus gritou furioso. Julgo os que são culpados de perder a cabeça. Sim. Apesar do cansaço, os olhos de meu pai brilharam divertidos. Esse era tradicionalmente o dever de perturbador. Mas agora ele é meu último assistente e me ajuda com todos os casos. Antes havia 42 deuses do julgamento para crimes diferentes, sabem, mas... Como pé quente e abraça fogo, Zia completou. Perturbador se espantou. Como você sabe deles? Nós os vimos, Zia respondeu. Na quarta casa da noite. Vocês viram? Perturbador quase derrubou o papiro inteiro. Lord Osiris, temos que salvá-los imediatamente. Meus irmãos, vamos falar sobre isso, meu pai prometeu. Primeiro, eu quero saber o que traz meus filhos ao Duat. Nós nos revezamos para explicar. Os magos rebeldes e sua aliança secreta com Apophis, o ataque iminente ao primeiro nomo e nossa esperança de encontrar um novo tipo de feitiço de execração que pudesse deter Apophis de uma vez por todas. Algumas de nossas notícias surpreenderam e preocuparam nosso pai, como o fato de que muitos magos haviam fugido do primeiro nomo, deixando-o tão indefeso que havíamos mandado nossos iniciados da casa do Brooklyn para ajudar, e que Amós estava considerando os poderes de Sete. Não, meu pai falou. Não, ele não pode. Esses magos que o abandonaram. Isso é imperdoável. A Casa da Vida deve apoiar o sacerdote leitor-chefe. Ele começou a se levantar. Eu deveria ir encontrar meu irmão. Meu senhor não é mais um mago. Perturbador o interrompeu. Agora é Osíris. Meu pai fez uma careta, mas se acomodou de novo no trono. Sim, é claro. Por favor, crianças, continuem. Algumas notícias ele já sabia. Encurvou os ombros quando mencionamos que os espíritos dos mortos estavam desaparecendo e a visão de nossa mãe perdida nas profundezas do Duat, resistindo à atração da força negra que Carter e eu tínhamos certeza de que era a sombra de Apophis. Procurei por sua mãe por toda a parte, nosso pai contou deprimido. Essa força que está levando os espíritos, seja ela a sombra da serpente ou algo diferente, não posso detê-la. Eu não posso nem encontrá-la. Sua mãe... A expressão dele ficou rígida como gelo. Eu entendia o que ele estava sentindo. Durante anos ele vivera com a culpa porque não havia conseguido impedir a morte de nossa mãe. Agora ela estava em perigo de novo, e embora ele fosse o senhor dos mortos, se sentia impotente para salvá-la. Podemos encontrá-la, garanti. Tudo isso está interligado, pai. Temos um plano. Carter e eu explicamos sobre o Shelt e como poderíamos usá-lo para um feitiço de execração extra grande. Meu pai se inclinou para a frente e estreitou os olhos. Anubis disse isso? Ele revelou a natureza do Shelt a um mortal? Sua aura azul tremulou perigosamente. Nunca senti medo de meu pai, mas admito que recuei um passo. Bem, não foi só Anubis. Thoth ajudou, Carter disse. E nós deduzimos parte. Thoth! Meu pai gritou. Esse conhecimento é perigoso, crianças. Perigoso demais. Eu não vou permitir. Pai! Gritei. Acho que o surpreendi, mas minha paciência finalmente tinha se esgotado. Eu já estava farta de que deuses me dissessem o que eu não devia ou não podia fazer. É a sombra de Apophis que está sugando as almas dos mortos. Tem que ser. Está se alimentando delas, fortalecendo-se, enquanto Apophis se prepara para a ascensão. Eu não tinha chegado a essa conclusão antes, mas quando falei as palavras, senti que eram verdadeiras. Horripilantes, porém verdadeiras. Temos que encontrar a sombra e capturá-la, insisti. Então poderemos usá-la para banir a serpente. É nossa única chance, a menos que você queira que usemos uma execração normal. Temos a estátua pronta para isso, não é, Carter? Carter bateu na mochila.
O feitiço vai nos matar, ele disse. E provavelmente não vai funcionar. Mas se for nossa única opção... Zia parecia horrorizada. Carter, você não me contou. Você fez uma estátua dele? Você se sacrificaria para... Não, nosso pai falou. Sua raiva se dissipou. Ele se curvou para a frente e apoiou o rosto nas mãos. Não. Você tem razão, Seth. Uma pequena chance é melhor do que nenhuma. Eu simplesmente não suportaria se vocês... Ele se endireitou e respirou, tentando se recompor. Como posso ajudar? Imagino que tenham vindo aqui por um motivo, mas estão pedindo uma magia que não possuo. Sim, bem, falei. Essa é a parte complicada. Antes que eu pudesse continuar, o som de um gongo reverberou pelo salão. As portas principais começaram a se abrir. Meu senhor, o perturbador falou, vai começar o próximo julgamento. Agora não, meu pai disse, irritado. Não pode ser protelado? Não, meu senhor. O deus azul baixou a voz. É o julgamento dele. Você sabe... pelos 12 portões da noite, meu pai praguejou. Crianças, esse julgamento é muito sério. Sim, eu disse. Na verdade, foi por isso que... Conversaremos depois, meu pai interrompeu. E, por favor, haja o que houver. Não falem com o acusado, nem façam contato visual com ele. Esse espírito é particularmente... O gongo soou de novo. Uma tropa de demônios marchou para dentro, cercando o acusado. Eu não precisava perguntar quem ele era. Setine havia chegado. Os guardas em si já eram intimidadores. 6 guerreiros de pele vermelha com lâminas de guilhotina no lugar da cabeça. Mesmo sem eles, eu podia perceber que Setine era perigoso por causa de todas as precauções mágicas. Hieróglifos brilhantes giravam em torno dele como os anéis de Saturno, uma coleção de símbolos anti-magia como suprimir, abafar, ficar, calar, impotente e nem pense nisso. Os pulsos de Setine haviam sido atados com tiras de tecido cor-de-rosa. 2 outras faixas da mesma cor estavam amarradas em sua cintura. Uma envolvia o pescoço e mais 2 prendiam os tornozelos, obrigando-o a arrastar os pés para andar. Para um observador qualquer, as faixas cor-de-rosa talvez pudessem parecer um kit de carceragem da Hello Kitty, mas eu sabia por experiência própria que elas eram algumas das restrições mágicas mais poderosas do mundo. As 7 fitas de Hathor, Walt cochichou. Queria poder fazer algumas daquelas. Eu tenho algumas, Zia murmurou. Mas o tempo de recarga é muito longo. As minhas só vão ficar prontas em dezembro. Walt a olhou com admiração. Os demônios guilhotina se afastaram do acusado. O próprio Setine não parecia ser ameaçador, com certeza, não alguém digno de toda aquela segurança. Ele era muito baixo, não como Bess, veja bem, mas ainda era um homem pequeno. Seus braços e suas pernas eram magrelos. O peito era um xilofone de costelas. Mas ele erguia o queixo e sorria com confiança, como se fosse o dono do mundo, o que não é fácil quando se usa apenas uma tanga e fitas cor-de-rosa. Sem dúvida era o mesmo rosto que eu vira na parede do Museu de Dallas e depois no Salão das Eras. Fora ele o sacerdote que sacrificara aquele touro na visão tremulante do novo reino. Setine tinha o mesmo nariz curvo, as mesmas pálpebras pesadas e os mesmos lábios finos e cruéis. A maioria dos sacerdotes da antiguidade era careca, mas Setine tinha uma cabeleira cheia e escura, penteada para trás com óleo como um jovem rebelde da década de 1950. Se eu o visse na Piccadilly Circus, com mais roupas de preferência, teria ficado longe, achando que ele estava distribuindo panfletos ou tentando revender ingressos para um show no West End. Traiçoeiro e irritante? Sim. Perigoso? Não muito. Os demônios guilhotina o puseram de joelhos. Setine parecia achar aquilo divertido. Seus olhos passearam pela sala, registrando cada um de nós. Tentei não fazer contato visual, mas era difícil. Setine me reconheceu e piscou. De algum jeito eu sabia que ele podia ler muito bem minhas emoções confusas e as achava engraçadas. Ele inclinou a cabeça na direção do trono.
Lord Osiris, todo esse trabalho por minha causa? Não precisava. Meu pai não respondeu. Com a expressão séria, ele fez um sinal para Perturbador, que explorou o papiro até encontrar o trecho correto. Setne, também conhecido como Príncipe Caim Asset. Uau! Setne sorriu para mim e resistia ao impulso de sorrir também. Faz tempo que não ouço esse nome. Isso aí é história antiga. Perturbador bufou. Você é acusado de crimes hediondos. Blasfemou contra os deuses 4.092 vezes. 91, Setne corrigiu. Aquela piada sobre Lord Horus, aquilo foi só um mal-entendido. Ele piscou para Carter. Certo, parceiro? Como diabos ele sabia sobre Carter e Horus? Perturbador prosseguiu com o papiro. Usou magia para o mal, incluindo 23 assassinatos. Autodefesa. Setne tentou abrir as mãos, mas as fitas o contiveram. Incluindo um momento em que você foi pago para matar usando magia, Perturbador concluiu. Setne deu de ombros. Aquilo foi autodefesa para meu contratante. Tramou contra 3 faraós, Perturbador continuou. Tentou derrubar a Casa da Vida em 6 ocasiões. Mais grave que tudo, saqueou as tumbas dos mortos para roubar livros de magia. Setne riu tranquilo. Ele olhou para mim como se quisesse dizer, dá para acreditar nesse cara? Escute, Perturbador, ele falou. Esse é seu nome, certo? Um deus do julgamento belo e inteligente como você, com certeza está sobrecarregado e é pouco reconhecido. Sinto muito, de verdade. Você deve ter coisas melhores para fazer, além de desenterrar meu passado. Além do mais, todas essas acusações, eu já respondi a elas nos julgamentos anteriores. Perturbador parecia confuso. Ele ajeitou a peruca, encabulado, e olhou para meu pai. Devemos deixá-lo ir, então, meu senhor? Não, Perturbador. Meu pai, sentado no trono, inclinou-se para a frente. O prisioneiro está usando palavras divinas para influenciar sua mente, distorcendo a magia mais sagrada do Maat. Mesmo amarrado, ele é perigoso. Setne examinou as unhas. Lord Osiris, estou lisonjeado, mas, francamente, essas acusações... Silêncio! Meu pai estendeu a mão na direção do prisioneiro. Os hieróglifos rodopiantes brilharam com mais força em torno dele. As fitas de Hathor se apertaram. Setne começou a sufocar. Sua expressão de arrogância se desfez, substituída por um ódio absoluto. Eu podia sentir sua raiva. Ele queria matar meu pai, matar todos nós. Pai, falei, por favor, não. Meu pai olhou para mim e franziu o senho, evidentemente contrariado com a interrupção. Ele estalou os dedos e as amarras de Setne afrouxaram. O mago fantasma tossiu e engasgou. Caim Vasset, filho de Ramsés, meu pai disse calmamente. Você foi sentenciado à destruição mais de uma vez. Na primeira, conseguiu negociar uma redução de sentença, oferecendo-se para servir ao faraó com sua magia. Sim, Setne concordou com a voz rouca. Ele tentou recuperar a pose, mas o sorriso estava distorcido pela dor. Sou um trabalhador habilidoso, meu senhor. Seria um crime me destruir. No entanto, você fugiu quando estava a caminho, meu pai afirmou. Matou os guardas e passou os 3 séculos seguintes semeando o caos pelo Egito. Setne deu de ombros. Não foi tão grave. Só estava me divertindo um pouco. Foi capturado e sentenciado de novo, meu pai continuou. Outras 3 vezes. Em cada caso, maquinou formas de escapar. E desde que os deuses se ausentaram do mundo, você tem corrido à solta, fazendo o que quer, cometendo crimes e aterrorizando mortais. Meu senhor, isso é injusto, Setne protestou. Para começar, eu senti saudade de vocês, deuses. Sério, foram milênios tediosos sem vocês. Quanto a esses supostos crimes, bem,
Algumas pessoas diriam que a Revolução Francesa foi uma festa de primeira. Sei que eu me diverti. E o arquiduque Ferdinando? Um chato completo. Se você o conhecesse, também o teria assassinado. Chega! Meu pai exclamou. Acabou. Agora sou o hospedeiro de Osíris. Eu não vou tolerar a existência de um vilão como você, nem mesmo como espírito. Desta vez não há mais truques. Amit latiu animado. Os guardas guilhotinas subiram e desceram suas lâminas como se aplaudissem. Muito bem! O perturbador gritou. E Sétine? Ele ergueu a cabeça e gargalhou. Meu pai pareceu perplexo, depois furioso. Ele levantou a mão para apertar as fitas de Hathor, mas Sétine disse: Espere, meu senhor. A questão é a seguinte. Não acabaram meus truques. Pergunte a seus filhos aí. Pergunte aos amigos deles. Essas crianças precisam de minha ajuda. Chega de mentiras, meu pai berrou. Seu coração será pesado, de novo. E Amit vai devorar. Pai, gritei. Ele tem razão. Precisamos dele. Meu pai olhou para mim. Praticamente dava para ver o sofrimento e a raiva se agitando dentro dele. Ele havia perdido a esposa outra vez. Estava impotente para ajudar o irmão. Uma batalha pelo fim do mundo estava prestes a começar e seus filhos estavam na linha de frente. Meu pai precisava fazer justiça com esse mago fantasma. Precisava sentir que podia fazer algo certo. Pai, por favor, escute, eu disse. Sei que é perigoso. Eu sei que você vai odiar isso. Mas viemos aqui por causa de Sétine. O que falamos antes sobre nosso plano. Sétine tem o conhecimento de que precisamos. Sede tem razão, Carter continuou. Por favor, pai. Você perguntou como poderia nos ajudar. Dê a custódia de Sétine para a gente. Ele é a chave para derrotarmos Apophis. Ao som desse nome, um vento frio varreu a sala do tribunal. Os braseiros faiscaram. Amit ganiu e cobriu o focinho com as patas. Até os demônios guilhotina se moveram nervosos. Não, meu pai respondeu. De jeito nenhum. Sétine está influenciando vocês com sua magia. Ele é um servo do caos. Meu senhor, Sétine disse, seu tom de repente respeitoso e suave. Eu sou muitas coisas. Mas um servo da serpente? Não. Eu não quero que o mundo seja destruído. Não tenho nada a ganhar com isso. Ouça, menina. Deixe-a contar o plano dela. As palavras penetraram meus pensamentos. Percebi que Sétine estava usando magia, ordenando-me a falar. Tentei resistir ao impulso. Infelizmente, Sétine me ordenava fazer algo que eu adorava: falar. Despejei tudo. Nossa tentativa de salvar o livro para derrotar Apophis em Dallas, a conversa que eu tivera com Sétine lá, a caixa de sombra que havíamos encontrado e a ideia de usar o Shelt. Expliquei minha esperança de reviver Bes e destruir Apophis. É impossível, meu pai respondeu. Mesmo que não fosse, Sétine não é confiável. Eu nunca o libertaria, especialmente não nas mãos de meus filhos. Eu mataria vocês na primeira oportunidade. Pai, Carter insistiu, não somos mais crianças. Podemos fazer isso. Era difícil suportar a agonia no rosto de meu pai. Engoli as lágrimas e me aproximei do trono. Pai, eu sei que você nos ama. Segurei sua mão. Sei que quer nos proteger, mas você arriscou tudo para nos dar uma chance de salvar o mundo. Agora é hora de fazermos isso. Esse é o único jeito. Ela tem razão. Sétine conseguiu parecer pesaroso, como se lamentasse a possibilidade de sair incondicional. E também, meu senhor, é o único jeito de salvar os espíritos dos mortos antes que a sombra de Apophis destrua todos eles, inclusive a de sua esposa. O rosto de meu pai passou do azul celeste ao índigo. Ele se segurou ao trono como se quisesse arrancar os apoios de braço. Achei que Sétine havia ido longe demais. Então as mãos de meu pai relaxaram. A raiva nos olhos dele se tornou desespero e voracidade. Guardas, ele falou. Deem ao prisioneiro a pena da verdade. Ele vai segurá-la enquanto se explica.
Se mentir, morrerá nas chamas. Um dos demônios guilhotina tirou a pena da balança da justiça. Setine parecia despreocupado quando a pluma reluzente foi posta em suas mãos. Certo, ele começou. Então seus filhos estão certos. Criei um encantamento de execração da sombra. Teoricamente, ele poderia ser usado para destruir um deus ou até mesmo Apófis. Nunca tentei. Infelizmente, ele só pode ser lançado por um mago vivo. Morri antes de testá-lo. Não que eu quisesse matar algum deus, meu senhor. Estava apenas pensando em chantageá-los para que fizessem o que eu mandasse. Chantagear os deuses, meu pai grunhiu. Setine sorriu com um ar culpado. Isso foi na época que eu era jovem e rebelde. Enfim, registrei a fórmula em vários exemplares e o livro para derrotar Apófis. E todos foram destruídos, Walt resmungou. Ok, Setine concordou. Mas minhas anotações originais ainda devem estar nas margens do livro de Tote que eu roubei. Viram? Honestidade. Eu garanto que nem Apófis encontrou aquele livro. Eu o escondi muito bem. Posso lhes mostrar onde está. O livro vai explicar como encontrar a sombra de Apófis, capturá-la e realizar a execração. Você não pode nos dizer agora? Carter perguntou. Setine fez um biquinho. Jovem mestre, eu adoraria, mas não memorizei o livro todo. E faz milênios que escrevi aquele feitiço. Se eu lhes dissesse uma palavra errada, bem, não queremos cometer nenhum engano. Mas posso levá-los ao livro. Quando nós o pegarmos... Nós? Zio interrompeu. Por que não pode simplesmente nos indicar onde está o livro? Por que você precisa ir junto? O fantasma sorriu. Por que, boneca? Eu sou o único que pode pegá-lo. Armadilhas, maldições, você sabe. Além do mais, vocês vão precisar de minha ajuda para decifrar as anotações. O feitiço é complicado. Mas não se preocupem. Vocês só precisam manter estas fitas de Hathor em mim. É Zia, certo? Você tem experiência com elas. Como sabia? Se eu causar algum problema, Setine continuou, vocês podem me amarrar como se eu fosse um presente de aniversário. Mas não vou tentar fugir. Pelo menos não até levá-los ao livro de Tote e depois conduzi-los em segurança até a sombra de Apófis. Ninguém conhece os níveis mais profundos do Duat tanto quanto eu. Sou o melhor guia que vocês podem encontrar. A pena da verdade não reagiu. Setine não ardeu em chamas, então supus que ele não estava mentindo. Somos 4, Carter disse. Ele é 1. Mas na última vez ele matou os guardas, Walt lembrou. Então seremos mais cuidadosos, Carter argumentou. Juntos vamos conseguir mantê-lo sob controle. Setine se encolheu. Só que... Vejam, Sadie tem sua tarefa paralela, não é? Ela precisa encontrar a sombra de Bess. E, na verdade, é uma boa ideia. Pisquei. É? Com certeza, boneca, Setine disse. Não temos muito tempo. Mais especificamente, seu amigo Walt aí não tem muito tempo. Eu queria matar o fantasma, mas ele já estava morto. De repente, odiei aquele sorriso arrogante. Trinquei os dentes. Continue. Walt Stone, desculpe, parceiro, mas você não vai sobreviver o suficiente para pegar o livro de Tote, viajar até a sombra de Apófis e usar o feitiço. Simplesmente não resta muito tempo em seu relógio. Mas pegar a sombra de Bess, isso não vai demorar tanto. Será um bom teste para a magia. Se funcionar, ótimo. Se não, bem, só teremos perdido um deus anão. Eu queria socar a cara dele, mas Setine fez um gesto pedindo paciência. O que estou pensando, ele continuou, é que devemos nos separar. Carter e Zia, vocês dois vão comigo buscar o livro de Tote. Enquanto isso, Sadie leva Walt às ruínas de Sais para encontrar a sombra do anão.
Eu vou dar a vocês orientações sobre como capturá-la, mas o feitiço é só uma teoria. Na prática, vocês vão precisar da habilidade de Walt como produtor de amuletos para realizá-lo. Ele vai ter que improvisar se algo der errado. Se o Walt for bem-sucedido, então Ced saberá como capturar uma sombra. Se o Walt morrer depois disso, e lamento, mas um feitiço como esse provavelmente acabará com ele, então Ced poderá nos encontrar no Duat e iremos juntos caçar a sombra da serpente. Todo mundo sai ganhando. Eu não sabia se chorava ou gritava. Só consegui manter a calma porque senti que Setne se divertiria muito com qualquer reação. Ele olhou para meu pai. O que me diz, Lord Osiris? É uma chance de recuperar sua esposa, derrotar Apophis, restaurar a alma de Bes, salvar o mundo. Tudo o que peço é que, quando eu voltar, o tribunal leve em conta minhas boas ações ao me sentenciar. É justo, não é? O silêncio no salão só era interrompido pelo crepitar do fogo nos braseiros. Finalmente, Perturbador pareceu sair de um transe. Meu senhor, qual é a sua decisão? Meu pai olhou para mim. Era nítido que ele odiava aquele plano. Mas Setne o havia seduzido com a única proposta que ele não conseguia deixar passar: a chance de salvar nossa mãe. O fantasma vil havia me prometido um último dia a sós com Walt, algo que eu queria mais que tudo, e uma chance de salvar Bes, o que vinha logo atrás. Ele juntara Zia e Carter e lhes prometera uma chance de salvar o mundo. Havia fisgado todos nós e nos capturado como peixes de um lago sagrado. E mesmo sabendo que estava sendo manipulada, eu não conseguia pensar em nenhuma razão para recusar. Temos que fazer isso, pai, eu disse. Ele abaixou a cabeça. Sim, temos. Que o Maat nos proteja. Ah, vamos nos divertir, Setne falou animado. Vamos indo? O dia do juízo final não vai esperar.